Amados, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 1 a 5. Mateus 27, versículo de número 1 a 5. Diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes e os sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que final triste. Finalzinho. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. É uma palavra que tem instrução, Pai, para nossas vidas. É uma palavra que tem conselhos para o nosso coração. É uma palavra, Senhor, divina, palavra do céu, palavra inspirada, Senhor. E nós cremos literalmente que essa palavra é conselho do céu para nossas vidas, Senhor. Então fala conosco nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amados, a cada ano, cerca de 1 milhão de pessoas, aproximadamente, atentam contra a própria vida, se suicidam. Como disse no grupo hoje cedo, o suicídio é a 4ª causa de morte no mundo e é considerado um problema grave ou um dos mais graves de saúde pública. Terrível. Desde 1965, o índice de suicídio no mundo aumentou mais de 65%. E os dados agora para 2020 e 2021, com certeza aumentaram essa porcentagem devido a essa pandemia. 50% das pessoas do mundo já pensaram uma vez em se matar. E eu me incluo entre elas. Eu me incluo entre elas. Quando jovem, depois de uma briga de rua, meu pai me deu uma surra e eu saí desesperado tentando acabar com a minha vida, mas não tive coragem e não sabia como. Então, 50% das pessoas já pensaram em fazer essa loucura, essa besteira. A cada 40 segundos, alguém tira a vida no mundo. 40 segundos é algo alarmante. E a cada 20 tentativas de suicídio, um consegue um resultado favorável, infelizmente. E o mais curioso, queridos, é que as pessoas que mais se matam, que mais atentam contra a sua vida, não são os pobres, não são mendigos, moradores de ruas, pessoas vulneráveis. As pessoas que mais atentam contra a sua própria vida são médicos, empresários, pessoas bem estabelecidas financeiramente, profissionais concursados e assim por diante. Isso é lamentável. Ou seja, pessoas da classe média alta. E muitos personagens da história e da Bíblia atentaram contra a própria vida. Dentre eles nós podemos citar, por exemplo, imperadores como Nero e Marcos Antônio, imperadores romanos, que se mataram. E o que falar do brasileiro Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que atentou contra a própria vida, tirou a vida. E o que falar de Adolfo Hitler, que depois que viu que perdeu a guerra, ele se matou.
E o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, também entrou para a história como um suicida. Enfim, milhares de outros personagens atentaram contra a própria vida. E dentre esses milhares de personagens, um se destaca na história. Um homem chamado Judas Iscariotes, que foi um dos apóstolos do Senhor Jesus. Um daqueles que foi escolhido pelo próprio Senhor para estar com ele. Um homem que foi usado pelo Senhor. Um homem que pregou o Evangelho. Um homem que colocou a mão sobre os enfermos e eles ficaram curados. Incrível! E foi esse homem que traiu o Senhor Jesus com 30 moedas de prata e, no final de tudo, atentou contra a própria vida, se matando. Agora, como podemos definir essa palavra suicídio? Queridos, suicídio é o ato intencional de assassinar a si mesmo. É o último estágio da autodestruição. Suicídio é o fim das esperanças para uma pessoa. Hernani Dias Lopes diz que o suicídio é o naufrágio da esperança. O suicídio é a falência dos sonhos, é o fim da linha, é o fundo do poço, é o desespero em não enxergar uma luz de esperança no fim do túnel. Isso é suicídio. Resumindo, suicídio é um pecado grave contra Deus, é um pecado grave contra a família e é um pecado grave contra si mesmo. Isso é suicídio. O Atmanin diz que suicídio é o caminho mais curto para se chegar ao inferno. E eu concordo com ele. Se alguém deseja ir para o inferno, diz ele, o método mais conveniente para isso é o suicídio. Continua ele. O inferno pode estar bem distante de você nessa vida. De fato, pode ser que você leve muitos anos para acabar lá. Mas se você cometer o suicídio, vai encurtar os seus dias de vida na terra e apressar a sua ida ao lugar de perdição eterna. Amado, Judas Iscariotes, infelizmente, não precisava ser assim. Ele buscou esse atalho. Ele atentou contra a própria vida. Ele assassinou a si mesmo. Ele desistiu da sua vida, colocou uma corda no pescoço e caiu no inferno. A Bíblia chama o próprio Senhor Jesus de o filho da perdição. Não creio que precisava terminar assim. Tinha que ter um traidor. Mas pelo que eu me lembro, no Antigo Testamento, esse traidor não precisava cometer suicídio. Depois dessa traição, depois de tudo que foi feito, eu creio que Deus poderia ter perdoado ele. Ele poderia ter sido substituído no grupo apostólico pelo pecado dele, mas não precisava perder a salvação ou chegar ao ponto que ele chegou. Não precisava. Em João 17:12, Jesus chamou Judas de o filho da perdição. Quando o apóstolo Paulo, ou Pedro, ele levantou-se depois de um período de oração lá em Atos 1:16 a 18, tem um texto interessante. Ele disse assim: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O que está em jogo aqui? Ele saiu e foi enforcar-se. Então, alguns estudiosos entendem que ele, ao se pendurar numa árvore, numa colina, a árvore quebrou-se e ele se despedaçou e se quebrou todo e as entranhas saíram. Um fim terrível. E no versículo 25 aí de Atos 1, diz que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. Então, o suicídio ele é algo antinatural, antimoral e antibíblico. Tirar a própria vida e contra o próprio instinto de sobrevivência do ser humano. Que o ser humano, por natureza, ele tem esse instinto de sobrevivência. Então, quando a pessoa tenta contra a própria vida, ele está indo contra esse princípio dado por Deus. Agora, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Ou melhor, o que desencadeia esse processo que culmina na eliminação deliberada da vida? Muitos fatores, queridos. Um deles é a depressão, que é o mal do século.
algo terrível, que tira as forças da pessoa, que deixa a pessoa totalmente para baixo, desanimada, sem força. Edmeia Williams, ela define a depressão como uma doença que começa com uma leve ausência de prazer e se estende até o mais profundo estado de desânimo, na qual a pessoa só deseja a morte. Ou seja, pessoas deprimidas, elas estão mais propensas a cometer suicídio. Pessoas depressivas estão mais propensas a cometer suicídio, mas nada justifica. Por mais que a depressão seja uma doença, não justifica uma pessoa tentar contra a própria vida porque está depressiva. Assim como não justifica uma pessoa se matar porque está com câncer, com AIDS ou outra doença qualquer. Não justifica. É um pecado contra Deus, contra a família e contra si mesma. Portanto, o diagnóstico precisa ser feito em relação à depressão. Os medicamentos precisam ser receitados. A pessoa precisa de cuidados, de acompanhamento, de aconselhamento, mas acima de tudo, uma pessoa depressiva, ela precisa elevar seus olhos para o céu, de onde vem o verdadeiro socorro. Esse é o socorro principal, do alto, dos céus. A solução não é atentar contra a própria vida, mas buscar o autor da vida, que é o Senhor Jesus. Segunda causa de suicídio, dependência de álcool e drogas. Irmãos, 1/4 de todas as tentativas de suicídio são cometidos diariamente por alcoólatras e dependentes químicos. Isso porque pessoas embriagadas, elas são capazes de fazer coisas que, se estivessem na sua natureza humana, normal, sem o álcool, sem as drogas, elas não fariam. Porque o álcool é um ladrão de cérebros. As drogas bestializam o ser humano. Então, querido, fuja do primeiro gole. Fuja do primeiro gole, fuja do primeiro trago. Todo alcoólatra, sempre digo isso, foi um dia um bebedor social. Começou tomando uma cervejinha aqui, outra ali, daqui a pouco está na sarjeta e o cachorro lambendo a sua cara. Então, todo drogado começou também com pequenos tragos de cigarro, maconha, e depois foi aumentando a sua dependência, e às vezes chega no estado que a única solução para ele que ele enxerga é o suicídio. Terceira causa de suicídio, perdas financeiras. Muitos empresários, depois de uma bancarrota financeira, depois de perder tudo, não suportam a pressão de ter que começar tudo do zero, tudo de novo. E acham que a solução é tirar a própria vida. Amados, viver sempre no limite em suas finanças é mais fácil do que perder uma fortuna e começar do zero. A pessoa que está acostumada no aperto, ela está acostumada no aperto. Agora, quem está lá em cima e cai financeiramente é mais difícil, mas não é impossível. E a solução não é tirar a própria vida. Nem todos conseguem, queridos, essa façanha de levantar-se e, consequentemente, infelizmente, acabam tirando a própria vida. Quarta causa do suicídio, opressão ou possessão demoníaca. Irmãos, a opressão é um ataque do diabo e seus demônios de fora para dentro da pessoa. A opressão, claro que a possessão já é o diabo dentro, mas a opressão é de fora. Essas entidades malignas, elas são especialistas em falar no ouvido da pessoa que ela não presta para nada, que ela não vai ser ninguém, que ela é inútil, e que quando ela morrer, ela não vai fazer falta para ninguém, e começa a fazer uma pressão psicológica no ouvido, ao ponto de muitos acreditarem nessas vozes demoníacas e atentarem contra a própria vida. Então, esse opressor exterior diz, por exemplo, que a pessoa cometeu um pecado imperdoável. Quantos dentro da igreja, queridos, acreditam na voz do diabo? Eu cometi um pecado imperdoável, para mim não tem mais jeito. E o diabo alimenta isso, e ela acaba muitas vezes se matando. Isso é algo comum, infelizmente, no meio da igreja. Pastores e mais pastores têm cometido suicídio atualmente. Inclusive, eu tenho um livro em casa titulado O Suicídio de Pastores.
contando relatos de vários e vários. Ou seja, não é algo lá do mundo ímpio, mas está rondando o meio cristão, infelizmente. Então, depois da opressão, a possessão é um estágio mais avançado em que a pessoa permite ser possuída por demônios. Sendo assim, essa pessoa perde o controle da fala, dos gestos, dos atos e até mesmo dos pensamentos. E como diz a Bíblia que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir, esses espíritos demoníacos induzem a pessoa a tirar a própria vida, assim como fizeram com Judas Iscariotes. A Bíblia diz em Lucas 22, 3, que Satanás entrou em Judas. O diabo entrou na vida daquele homem. Claro que não foi o próprio diabo. Demônios, com certeza, entraram e levaram ele à loucura, levaram ele a uma atitude insana, diabólica. Ou seja, Judas abriu brechas em sua vida para que demônios o atormentassem. Lembra do seu histórico, queridos? Ele foi escolhido por Jesus para ser apóstolo e depois para ser tesoureiro do grupo. Ele cuidava das finanças da igreja de Jesus, por assim dizer. Porém, a Bíblia diz que ele passou a roubar dinheiro das ofertas. Meter a mão, não tinha temor, não tinha tremor. Ele criticou Maria por ter oferecido ali um perfume caríssimo, com unguento de alto valor, e na visão dele, aquele dinheiro poderia ser dado aos pobres, mas no fundo o que ele queria dizer poderia ser um dinheiro que ia para o seu bolso. E mais, a Bíblia diz que ele planejou trair a Jesus conscientemente e traiu. Porém, queridos, em meio a todos esses pecados, eu creio piamente que ele poderia ser restaurado, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter resistido às tentações do diabo e voltado atrás. Até porque, pare para pensar, o apóstolo Pedro também havia pecado. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. O apóstolo Pedro disse: não, eu vou com o Senhor até a morte. Todo mundo pode te negar, mas eu não vou negar. Só que ele negou Jesus 3 vezes com a cara mais deslavada. Porém, a diferença entre esses dois pecadores, queridos, é que Pedro confessou o seu pecado, se arrependeu e voltou-se para Jesus. Judas, por outro lado, ele não se arrependeu de verdade e, consequentemente, não voltou-se para Cristo, mas preferiu fazer o quê? Colocar uma corda no pescoço e se matar. Eu fico admirado com a atitude desse homem, demoníaca, insana. Sendo assim, não siga o exemplo de Judas, que desistiu da vida, mas siga o exemplo de Pedro, que se arrependeu de seus pecados e buscou o autor da vida, o Senhor Jesus. Quinta causa do suicídio: solidão e desamparo. Muitas pessoas cometem suicídio, geralmente elas têm aí um sentimento de desamparo, um sentimento obsessivo de estar abandonada, com falta de esperança, falta de valor, falta de significado, às vezes de elogio, de reconhecimento. Elas pensam que não importam se vivem ou morrem, que ninguém vai sentir falta delas. Pensam que seus amigos e familiares estarão melhor sem eles. Olha o que o diabo bota na cabeça da pessoa. Pensam que o suicídio é a única forma possível de escapar da dor emocional insuportável. Um outro detalhe: a palavra que mais se relaciona com suicida são raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, um grito por ajuda, um legado destruído, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, erros, desespero, amargura, lágrimas, arrependimento. Tudo isso está relacionado com esse tema. E às vezes a palavra injustiça também está relacionada com esse tema. Muitas pessoas atentam contra a própria vida porque foram injustiçadas e não tiveram direito de resposta. E há casos e mais casos sobre isso. Por exemplo, um adolescente de 14 anos,
ele foi acusado injustamente por sua professora da escola de estar colando na prova. Ela disse que ele estava colando. Seus pais não lhe deram a chance de explicar o ocorrido, não deram a ele direito algum de defesa. E disseram: nós estamos decepcionados, estamos com vergonha de você, estamos tão aborrecidos com o que você fez, que não aceitamos desculpas, não aceitamos conversa. Isso durou quase que um mês de silêncio dentro de casa. Ninguém olhava para ele. Todos o desprezavam. Os pais não olhavam para ele. E depois desse período, aproveitando a ausência deles, esse jovem, adolescente de 14 anos, escreveu uma carta dizendo o seguinte: papai e mamãe, perdoem-me, mas eu não consegui superar a dor que esmaga o meu peito e atormenta a minha alma. Porém, a dor que mais me angustia é a de não poder olhar nos olhos de vocês e dizer que eu não sou culpado da acusação do meu professor. Eu não colei naquela prova, nem direta nem indiretamente. No entanto, vocês nem sequer me deram a chance de me defender das acusações. E essa dor eu não consegui superar. Amo vocês, mas me perdoem. Esse adolescente, queridos, pegou a arma do pai, que era um militar, e se matou. Caso real, não é história da carochinha. E quando os pais chegaram em casa, encontraram o filho caído, morto, numa poça de sangue, com o revólver na mão e a carta na outra mão. Amados, dê sim limite ao seu filho, corrija seu filho, ensine a seu filho princípios morais, sim, princípios espirituais, porém, e acima de tudo, dê a seu filho sempre o direito de defesa, de resposta, de explicação. E mesmo que ele tenha errado e te decepcionado, estenda a mão para ele e lhe perdoe, assim como você diariamente é perdoado por Jesus. Sexta causa do suicídio: desespero. Algumas pessoas com tendências suicidas costumam dizer o seguinte: eu mereço morrer, eu não sou digno de viver, meu pecado foi terrível, meu pecado foi imperdoável, para mim não existe mais perdão. Pessoas dizem isso. Freud já dizia que o suicídio é uma espécie de ira contra si mesmo. A pessoa está odiando a si mesmo. O suicídio é o impulso de matar a si mesmo, ser morto e morrer. Um pastor idoso, após muitos anos de ministério, ele teve uma queda moral, cometeu um pecado na área sexual. Sua vergonha foi tão grande que tomou veneno e se matou. Ele achava que não era mais digno de viver e nem de carregar o título de pastor. Ele desistiu da vida, enamorou-se com a morte e se matou. Sétima razão do suicídio: ilusão de uma vida melhor após o ato. Você acredita que tem gente que acredita? Acredita que tem gente que acredita que se ela se matar, ela vai encontrar uma vida melhor após a morte? Muita gente acredita nessa baboseira. O diabo cega muita gente dizendo que se ela acabar com a vida, vai encontrar paz e alegria numa vida pós-morte. Por exemplo, fato real, 1997, membros de uma seita cometeram suicídio coletivo. 39 pessoas se mataram, acreditando que uma nave espacial que vinha logo atrás do cometa Hale-Bopp iria salvá-las após o suicídio. Que loucura! 39 pessoas. Eles tinham esperança, queridos, de uma vida melhor depois de uma loucura como essa. E o que falar de Getúlio Vargas, que antes de tirar a própria vida, ele deixou uma carta dizendo: saio da vida para entrar na história, e deu um tiro no ouvido. Olha que loucura! Tirar a própria vida para deixar um legado na história. Na verdade, ele tirou a própria vida, queridos, para entrar no inferno, e não somente na história. Voltando ao nosso texto inicial, podemos ver, queridos, que Judas Iscariotes fez quase tudo certo depois do seu pecado. Ele já havia errado, certo? Já havia traído Jesus, já havia roubado ofertas lá da salva lá, havia feito tanta besteira. Só que, no texto que nós vamos ler, ele fez quase tudo certo para ser aceito por Deus.
Um detalhe faltou para ele encontrar o verdadeiro arrependimento. Vamos ler de novo o texto inicial, Mateus 27, versículo 1 a 5. E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Primeira atitude certa de Judas: se arrependeu de ter vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Irmãos, o interessante é que os líderes religiosos não procuraram Judas para que ele negasse Jesus. Ele se ofereceu para trair Jesus. Ele que se ofereceu, não foram os sacerdotes que procuraram ele. É igual um usuário de droga. Ninguém sai lá do morro para vender para o cara que vai lá em cima. Judas premeditou seu pecado, porém quando ele viu que Jesus realmente havia sido condenado, a ficha caiu e ele foi tocado de remorso. A palavra arrependeu-se aqui, o mais correto é remorso. Judas teve o quê? Uma inquietação em sua consciência em decorrência do ato que havia cometido. Ele voltou atrás. Isso mostra que nem tudo estava perdido e que a sua consciência ainda estava boa, ainda não estava cauterizada, porque uma pessoa, quando está com a consciência cauterizada, ela não volta atrás. Ela continua afundada no pecado dia após dia e não está nem aí para nada. Ele voltou atrás. Ele foi procurar os sacerdotes e devolveu as moedas. Segunda atitude correta de Judas: ele devolveu as moedas que havia recebido para trair Jesus. Ele restituiu o produto do crime. Olha que lindo. Ele teve uma mudança de comportamento, queridos. E a palavra arrependimento no grego traz a ideia de mudança de atitude, de comportamento, de pensamento. Aqui, Judas estava se encaminhando a um verdadeiro arrependimento. Ele não quis ficar com o dinheiro da traição, da mesma maneira que ele foi procurar os sacerdotes para entregar Jesus. Agora aqui, ele voltou aos sacerdotes para levar as moedas de volta. Fez a coisa certa, restituição. Como Zaqueu: olha, se eu descobrir que eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais e vou dar aos pobres. É um sinal de conversão. Terceira atitude correta de Judas: ele confessou o seu pecado. Ele disse: pequei. Reconheceu que tinha pecado. Queridos, confessar o pecado é o mesmo que concordar com o que Deus já sabe a nosso respeito. Você só vai concordar com Deus, ele já sabe que você errou. E Judas reconheceu que estava errado. Ele reconheceu que havia traído seu mestre. Ele reconheceu e confessou seus pecados. Porém, mesmo sabendo que tinha pecado, ele não foi pedir perdão a Deus. Ele reconheceu o pecado. Eu errei. Mas não confessou, não se arrependeu e não pediu perdão. A quarta atitude correta de Judas foi reconhecer a inocência de Jesus. Irmãos, olha só. Ele disse: pequei traindo sangue inocente. Se tem uma pessoa que podia acusar Jesus de algum pecado, essa pessoa era Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus 3 anos e meio aproximadamente. Ele viu as ações e reações de Jesus. Judas Iscariotes via como Jesus olhava para o sexo oposto, se tinha intenção impura no seu olhar ou não. Enfim, Judas foi uma das maiores testemunhas oculares da perfeição moral do Senhor Jesus. Ele confessou que Jesus era inocente, inculpável, imaculado. Irmão, Judas estava a um passo de completar o ciclo do verdadeiro arrependimento. Ele precisava apenas se voltar para Deus, crer no perdão, crer na misericórdia de Jesus, crer num Deus que é completamente bondoso, misericordioso, que tem prazer na misericórdia,
Judas poderia ter recebido misericórdia de Deus, caso tivesse se arrependido. Porém, ele optou pelo atalho do suicídio. Versículo 5, parte final. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Terrível. Judas não entregou o dinheiro, queridos, de forma tranquila. Ele atirou no santuário do jeito mais violento possível e foi embora. Então, em uma nota final de acréscimo, Mateus conta que ele saiu dali e foi enforcar-se. Amados, Judas estava com ódio, não somente das moedas de prata, mas ele estava com ódio dele próprio. Portanto, decidiu dar cabo não só das moedas, mas dar cabo da própria vida. Muitas e muitas vezes eu fico aí intrigado com esse texto. Judas fez quase tudo certo, mas o principal ele deixou de lado. Ele preferiu se matar do que orar. Ele preferiu tirar a própria vida, ao invés de ir lá para o Monte das Oliveiras, quando ele esteve muitas vezes com Jesus, e ali derramar seu coração com lágrimas de arrependimento, chorar na presença de Deus e pedir a Deus perdão. Ele preferiu o meio mais difícil, que foi se matar, gente. Que loucura! Judas sentiu remorsos em vez de arrependimento. Warren Wiersbe diz que a palavra grega traduzida por tocado de remorso, aí em Mateus 27,3, não indica arrependimento pelo pecado que leva a mudança de atitude, mas sim desgosto por ter sido pego em flagrante, o tipo de remorso que causa desespero. Pedro, lembra dele? Arrependeu-se sinceramente e Jesus o restaurou. Judas não se arrependeu de verdade e por isso ele cometeu suicídio. Queridos, preste atenção numa coisa: Judas não via mais uma luz no fim do túnel, mas a luz estava lá. A luz estava lá. Ele não encontrou uma solução para o seu fracasso, mas a solução para o seu fracasso estava perto, era Jesus. Sendo assim, Judas é um exemplo a não ser seguido. Portanto, meu amado, mesmo que você não ache mais graça na vida, e muitos, e eu talvez esteja falando para alguém no canal do YouTube, mesmo que você não ache mais graça na sua vida e anseie pela morte, mesmo que você só tenha colhido fracassos e decepções ao longo da sua vida, mesmo que as pessoas mais achegadas a você o frustre e o decepcione, mesmo que suas orações pareçam não passar do teto, às vezes acontece isso, mesmo que os céus estejam em silêncio e você não veja nenhuma saída para o seu problema, prossiga um pouco mais, tente mais uma vez, creia em Deus, creia também em Cristo, ainda há esperança, o sol voltará a brilhar, o choro pode durar uma noite, queridos, mas a alegria vem pelo amanhecer. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, não é você, nem sou eu. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando depois dessa palavra breve, mas necessária para as nossas vidas, e Deus sabe o propósito pela qual essa palavra foi enviada. Quero pedir à pastora Bill para estar orando.